O assunto como próximo convidado, o advogado António Jaime Martins. Olá, doutor, muito bom dia. Rui Pinto, pode beneficiar de uma redução de pena pelo facto de ter colaborado com as autoridades? Vamos ver. Em Portugal, desde logo, a prova obtida por acesso ilegítimo a servidores informáticos não pode ser valorizada noutros processos. E, portanto, ela serve um pouco para disputar investigações, mas ela não pode ser valorizada porque o próprio Ministério Público, obviamente, e os órgãos de polícia criminal, quando investigam, se querem interferir de alguma forma na sua investigação com a vida privada dos cidadãos e das empresas, necessitam da autorização de um magistrado judicial ou então, em certos casos, a prova é validada a posteriori. E, portanto, de alguma forma conferirmos a um comum cidadão que possa praticar o ilícito no acesso ilegítimo a um sistema informático era estar-lhe a conferir poderes que o próprio Ministério Público, que as próprias entidades que fazem investigação, não têm. Assim sendo? Pronto. Isso por um lado. Por outro lado, o sistema português não protege os denunciantes. O que o sistema penal português diz é que quando há a confissão, quando o próprio confessa a prática do crime, que isso é valorado em termos de lhe diminuir a pena e, obviamente, que se o agente que está a ser julgado, o arguido que está a ser julgado, demonstra uma conduta posterior à prática dos crimes pelos quais está a ser julgado, que é conforme ao direito, que é colaborando com a justiça, que é colaborando com as autoridades judiciárias, obviamente que isso é valorado em termos de pena. Agora, não existe a figura da proteção do denunciante em Portugal. Estão a ser estudadas medidas para isso, para de alguma forma valorizar essa colaboração, mas ao contrário do que acontece em sistemas como o norte-americano ou como em alguns sistemas da América do Sul, não existe proteção ao denunciante e não há a chamada delação premiada, não há o direito premial de premiar alguém que vai delatar. E portanto, quais são os regulamentos da União Europeia nesta matéria? Existe, efetivamente, a regulamentação europeia que protege o chamado whistleblower, que é o denunciante que, estando numa organização privada ou pública, conhecendo elementos que podem denunciar a prática de um crime, ele exterioriza esses elementos. Mas isso é diferente de situações em que alguém está a ser julgado por crimes de violação, de devassa da vida privada e, de alguma forma, até tentou obter benefícios próprios para si. E, portanto, o facto de haver divulgação para o público ou junto às autoridades relativamente àquilo que foram os elementos que foram obtidos dessa forma em prática de crime, também implicou para o agente a tentativa de obter algum benefício patrimonial para si. Portanto, nós temos claramente distinguido, e a legislação europeia distingue, as situações puras do whistleblower, que é aquele que, estando na organização, denuncia, sem contrapartida, denuncia porque simplesmente a sua consciência pública e moral o manda denunciar, daquelas situações em que o agente procura retirar benefício dos elementos aos quais teve acesso. Portanto, para concluir, em Portugal não existe proteção de denunciantes. O que existe, de alguma forma, é uma atenuação da pena para alguém que confessa e que, havendo pessoas que estão a ser julgadas no mesmo processo, de alguma forma a sua confissão possa ser levada em conta para avaliar a culpa dos coarguidos. Portanto, dentro do mesmo processo, não para fora do processo. Sendo certo que a pessoa que faça essa confissão e que ela atinja os restantes coarguidos, ele não é absolvido. Pode haver uma atenuação da pena, pode haver uma medida de atenuação da pena ou de suspensão da pena, mas não uma absolvição. Dr. António Jaime Martins, obrigado e bom fim de semana.